Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui à Visão Financeira. Estamos há muito tempo que não colocamos vídeos aqui, mas vamos trazer este vídeo porque é uma questão pertinente para Moçambique. Moçambique está passando uma situação um pouco complicada, na verdade muito complicada, mas por que não trazer a reflexão? Isso é só uma reflexão, vamos pensar juntos aqui em relação às opções presidenciais. Na verdade, qualquer presidente que você escolher, já passou o período eleitoral, já se fizeram as votações e tudo mais, portanto isso é uma reflexão. Qualquer presidente que tu escolheres vem com uma proposta que ela apresenta antes mesmo das eleições, e todo mundo já ouviu falar sobre essas propostas e aquelas que foram trazidas em Moçambique. Mas eu vou falar de questões que Moçambique está precisando para ter uma economia robusta para os empreendedores. Vou olhar muito mais para empreendedores, vou olhar também para novos negócios que vão surgindo, pequenos negócios que vão surgindo. Como é que uma mudança, uma alternância pode ajudar e como é que não pode ajudar, já que vivemos numa situação igual. Vamos falar aqui de dois candidatos principais, Venâncio Mondlane e também vamos falar sobre Daniel Chapo. Esses dois candidatos que concorreram às presidenciais que acabaram recentemente são candidatos que têm suas propostas diferentes e pertencem a partidos diferentes. Diferentemente do Venâncio Mondlane, que apresenta a sua candidatura independente e é suportado pelo Partido Podemos, o outro pertence ao Partido Frelimo, o partido que atualmente se encontra no poder. Mas como esses dois candidatos podem nos ajudar? Vamos fazer uma análise básica e rápida entre os dois candidatos e você vai me dizer se você concorda aqui nos comentários. Se você concordar e deixar a sua opinião, a gente faz um vídeo analisando outras questões que podem surgir caso haja ou caso um desses acabe ficando no topo, ok? Apesar dos resultados que já foram anunciados. Ok, quais são as vantagens de nós termos um Daniel Chapo, candidato do Partido Frelimo, às presidenciais ou presidente de Moçambique? É o seguinte, temos muito poucas vantagens como empreendedores. Por quê? Porque primeiro, ele é suportado ou ele pertence a um partido que esse partido já está estabelecido há bastante tempo. As coisas, as leis, as regras, a forma de funcionamento da economia, seja local, seja nacional, é uma forma que não ajuda os empreendedores. Primeiro, a dificuldade em abrir empresas é uma coisa dificílima. Segundo, as próprias instituições públicas que recolhem impostos, que cobram impostos nesse caso, e fazem outras atividades inerentes a qualquer tipo de empresa ou a qualquer ação empresarial, são instituições contaminadas pela corrupção. E isso faz com que seja difícil você ter algum tipo de crédito nas instituições. Portanto, tudo que você errar, seja por não saber ou por saber e depois eles virem até você, você está sujeito a pagar uma multa, não só a multa, mas também pagar a pessoa que vai organizar aquele todo o processo. Isso já foi colocado como uma regra nas instituições no ramo empresarial. Portanto, o que vale mais são as conexões, não é a legalidade, não é a lei o que serve. Portanto, você não tem como ir numa instituição porque você perdeu algum documento, recuperar sem pagar. Não estou a falar de taxas que você tem que pagar para ter acesso ao documento. Você paga mais do que aquela taxa. O atendimento é péssimo. As instituições públicas que trabalham no ramo do empreendedorismo são instituições que forçam o indivíduo a ser, a sentir-se humilhado. Porque eles acreditam que eles são os donos. Existe, em vez de ser o contrário, que aquele que é contribuinte tem que ser tratado de melhor forma, tem que ter processos fáceis, tem que ter um bom atendimento, é o contrário. Aquele que tem sua empresa, que é empreendedor, que está começando a empreender, esse precisa se arrastar o suficiente para ter documentos que tinham que ser fáceis para obter. Este problema é um problema gravíssimo que eu acredito que não vai acabar. Por quê? Porque o modo de trabalho, o regime como trabalha
nesse caso, é a mesma forma, não vai mudar. Por quê? Por que ele não vai mudar? Primeiro, porque o candidato é muito fraco em relação ao partido. A máquina é muito mais forte. A máquina sendo mais forte, é muito difícil um candidato que acabou de entrar encontrou uma máquina já organizada com suas próprias regras e com suas próprias limitações ir lá e mudar as regras do nada. Porque mudar as regras exigiria tomar decisões que iam ferir algumas figuras internas e isso ele não vai fazer. E se não tem capacidade de fazer isso ou autonomia de pegar aqueles que, por exemplo, no passado agiram mal, não tem como limpar um estado, um lugar que já está sujo e ele só tem que continuar e ver o que anda, só manter as coisas e deixar como elas estão. É isso. Primeiro passo para os empreendedores terem facilidade não é apenas o financiamento, é o acesso à facilidade do atendimento. Quando tu tratas um documento, quando tu buscas um documento, a questão de o empreendedor não saber quanto é que paga é muito perigosa. Porque só o fato de tu não saberes quanto tu pagas por um serviço, acabam te cobrando 3, 4 vezes mais do que vale aquele serviço. E como tu não sabes, tu pagas. E o pior, te intimidam para tu teres um documento que é para tu produzires para a economia. Como é que tu vais conseguir sobressair assim? Outra questão, o presidente está dentro de um partido em que este partido ele já tem a sua máquina econômica funcionando. Só prospera quem eles querem, só prospera quem eles desejam. Então essa máquina tem que ser destruída. Nenhum país chega no topo só prosperando pessoas que eles querem. É preciso liberar a economia. A China é um país comunista, mas eles aderiram ao capitalismo e deixaram as pessoas produzirem. E eles facilitaram os meios de produção. Eles fizeram com que o chinês médio tivesse acesso e facilidade de produzir para que a economia pudesse crescer. Agora, num país em que a economia, os bens e as benesses estão centralizadas, ou seja, os negócios vão para as mesmas pessoas, não tem como crescer. Olha só esse paralelo que causa essa toda dificuldade. Primeiro, a dificuldade em abrir a empresa ao pagar as taxas, o péssimo atendimento que é dado. São coisas que vão se manter. Isso não vai ajudar nenhum empreendedor. A facilidade em você pagar as suas taxas em dia e não só o atendimento, a burla, a corrupção associada nisso. Isso não vai acabar. Segundo, o bolo. Os negócios todos estão distribuídos. Tem áreas que você não tem como não tem acesso. Precisas ganhar ali um milhãozinho pequeno e com sorte. Porque nem um milhãozinho você vai ganhar se você não estar dentro da máquina. Você precisa estar dentro da máquina e alinhado com a máquina. Um mercado capitalista, segundo Adam Smith, não funciona dessa forma. Tem agentes econômicos, sim. Esses agentes econômicos e as famílias que fazem funcionar um mercado é por oferta e demanda. Há uma interferência exagerada no mercado que faz com que o pequeno empreendedor não consiga sobreviver no mercado. E por causa disso, dessa interferência exagerada, seja do Estado, com indivíduos que estão dentro do Estado que levam o bolo todo e deitam migalhas e centralizam as coisas, fazem com que aqueles pequenos empreendedores não consigam produzir. Porque um país, entenda isso aqui, um país em que os indivíduos não têm dinheiro para gastar, os empreendedores não vão ter dinheiro. Porque numa economia, segundo a economia, existem famílias e empresas. Esses movimentam a economia. Então aqui temos 3 principais atores: as famílias, as empresas e o Estado. Aqui temos 3 principais atores. Essas famílias são as mesmas famílias que trabalham nas empresas. Ou seja, as mesmas famílias gastam seus dinheiros comprando os bens da empresa. Enquanto não existir melhoria dentro da economia, as famílias terem um pouco mais de dinheiro, mais poder de compra, mais capacidade de comprar, não tem como as empresas se tornarem ricas.
Portanto, quando o dinheiro não é distribuído para as famílias, as empresas, os pequenos negócios não conseguem sobressair. Quando o dinheiro é centralizado, e o pior é o quê? De onde é que vem esse dinheiro? Não vem das áreas mais relevantes para a comunidade e para a população. Quando falo isso, me refiro ao quê? Agricultura. Que quando você pratica agricultura, atualmente aqui em Moçambique, você envolve muita gente, mão de obra local. Você envolve muita, como eu posso dizer? Mão de obra local. Você envolve muita gente. Agora, quando o dinheiro vem de onde? Vem de multinacionais. Dinheiro que está centralizado nesse caso, vem de multinacionais. Vem de empresas internacionais, estrangeiras, que trazem dinheiro de lá para cá. Então não é produzido aqui. E quando o dinheiro vem para cá, não vai para a mão das famílias, das empresas, dos pequenos empreendedores. Esse dinheiro vai para um certo grupo. Portanto, indo para um certo grupo, esse dinheiro não tem como ser gasto a nível nacional. Porque esse certo grupo já tem dinheiro, então vai estocar esse dinheiro, vai acumular esse dinheiro para a sua riqueza. E não vai sendo distribuído. A forma de distribuir dinheiro não é oferecer dinheiro, é dar oportunidades de negócio. Entende? E quando falo oportunidades de negócios, não me refiro a financiamentos, porque financiamentos você tem que devolver. Portanto, o que eu me refiro é o quê? Quando as famílias centralizam a economia, centralizam o dinheiro em alguns políticos, e que esse dinheiro veio de estrangeiros que estão a fazer negócios aqui, de gás, de pedras preciosas, nesse caso Rubi Mining e vários outros, que vão dando para alguns empresários locais, isso sim pode estimular a economia. Porém, tem uma coisa: todo aquele dinheiro está centralizado em 5, 3 grupos. Estando centralizados em 5, 3 grupos, não tem como um país crescer desse jeito. Não tem como um país crescer desse jeito. Então, com isso quero dizer que já estendi muito aqui essa parte desse candidato. Quero dizer que é quase impossível o sistema mudar com ele. Quase impossível. Será uma sorte mesmo, se existir alguma mudança quanto a esses aspectos que eu acabei de mencionar. Pelo contrário, pode piorar. Portanto, essas são pequenas razões para um empreendedor que se preza, capitalista, que quer ganhar dinheiro. Pense bem antes, por exemplo, nessa proposta. Pense bem olhando para as diferentes propostas. Agora vamos para o candidato Venâncio Mondlane. É o seguinte: ele primeiro, o que vai acontecer é o seguinte: se existir alguma mudança, automaticamente tudo muda. Porque mudanças, quando entra uma nova pessoa, um novo governo, tudo vai ter que mudar. Ele vai ter que mudar toda a estrutura. Só essa mudança de estrutura está a trazer pessoas que pensam diferentes. E ele já tem uma linha de pensamento técnica. Ele pensa com técnica, com números, com estatísticas. Esse tipo de pensar faz com que a economia e os processos sejam tratados de forma técnica e profissional. Isso é um valor que pode ser trazido, porque faz parte da personalidade. Como é que nós conseguimos identificar esse fato? A forma como ele apresenta os seus planos, os seus projetos. A forma como ele traz para o público os seus projetos. Como ele esmiuça os seus projetos. Explica passo a passo por que tem que ser aquele projeto e como é que tem que funcionar aquele projeto. E baseado em quê? Em dados, em números, em técnicas. Isso mostra que ele está muito embasado. E as pessoas que virão no seu governo serão igual a eles. Ele vai selecionar segundo aquilo que ele espelha, segundo aquilo que ele é. Sendo assim, ele poderá mudar algumas questões dentro da própria economia. E aí, a grande valia pode até não ser os financiamentos, que também podem vir juntos, mas a organização das instituições públicas. Instituições públicas. O empreendedor saber que quando eu vou pagar pelo documento X, não vão me cobrar a mais do que vão me cobrar, não vão me pedir sua opinião, não vão me fazer o quê? Eu simplesmente vou pagar aquele documento e ponto. E tenho acesso àquele documento em tanto tempo, em um período curto, X, porque eu paguei por aquilo. Está a entender essa facilidade de aquisição dos documentos?
esses documentos são muito importantes para as empresas. As empresas, elas precisam desses documentos para terem acesso a várias coisas no mercado, porque o mercado não vai te deixar você exercer uma função se você não ter licitação e permissão. E isso só já é uma grande valia para o Estado, para o governo dele. E aí nem estou a falar de questões de financiamento, dar dinheiro. Isso não é novidade, porque todos os governos que passaram, inclusive o governo do ex-presidente Armando Emílio Guebuza, também fez financiamentos. Portanto, não é isso, não é o dinheiro, não é o dinheiro, é a corrupção que inviabiliza, mesmo quando o dinheiro é canalizado. Agora, uma diferença grandíssima, quando o dinheiro dos financiamentos chega, e esse é o risco que Moçambique tem, o dinheiro sempre vem de fora. Quando o dinheiro dos financiamentos chega, o dinheiro não chega na totalidade para os beneficiários, as pessoas que precisam do dinheiro para fazer o negócio. Chega em partes inferiores, em partes pequenas. Isso faz com que a economia não funcione. Isso faz com que aquela pessoa não consiga realizar o projeto. Isso faz com que aquela pessoa não consiga, em nenhuma instância, dar um passo além das suas necessidades. Ele permanece com o dinheiro para quitar as suas necessidades, não para realizar um projeto, um programa. Porque ele anteriormente já está fomeado, já está com problemas. E outra coisa que ia acontecer, desmantelação de negócios criminosos. Negócios criminosos seriam quais? Negócios que são proibidos e ilegais. Isso ia fazer com que novas pessoas tivessem acesso a dinheiro, a concursos no Estado. Pessoas independentes que não têm nada a ver com partidarismo, com politiquices e outras coisas. Eles teriam acesso, então seria uma nova camada nacional que teria acesso ao dinheiro. E essas camadas nacionais, tendo acesso ao dinheiro, seriam mais pessoas enriquecendo. Porque até hoje só estão a enriquecer as mesmas pessoas. Aí haveria uma mudança. Novas pessoas estariam a enriquecer. E essas novas pessoas não seriam políticos, seriam profissionais e empresas competentes. Por quê? Porque o governo seria a imagem, a semelhança do seu ser, do seu pensar. Seria a projeção daquilo que ele é. Se ele é uma pessoa muito técnica, que quer coisas bem feitas, é isso que seria. Então, isso ia fazer com que pessoas com competências, pessoas profissionais, pessoas capazes, assumam aqueles cargos, aqueles dinheiros. Cargos bons que facilitariam com que pessoas com mais competência, empresas com mais competência tivessem acesso a concursos públicos de forma justa. Criar mecanismos de conseguir-se empresas que vão ter acesso a concursos públicos de forma justa. Isso é que é um mercado funcionando. Tá vendo? E aí aqui não estou a tocar em assuntos de infraestrutura, de construção de estrada, de não sei o que. Por que eu não estou a tocar assuntos de construção de estrada? Devem construir estrada, não sei o que. Porque para tu, empreendedor, para mim, para você, para começar, você não está pensando em estrada, você quer saber qual é o teu primeiro passo daqui. Teu primeiro passo é fazer uma reserva de nome da tua empresa. Fazer uma reserva de nome da tua empresa. E você tem que saber quanto custa a reserva de nome. E você tem que saber que quando você for tratar a sua reserva de nome, você vai ter seus desafios de tratar todos os documentos, a certidão e por aí vai. E para isso tem que existir facilidade, porque esse é um passo que tu podes marcar como empreendedor. Porque essas questões de estrada e de infraestrutura são outras questões. Eu estou a avaliar um aspecto no âmbito do empreendedorismo. Portanto, aqui entre essas duas pessoas, olhando essa pequena análise para o vídeo não ficar muito longo, porque já está longo, você vai deixar nos comentários quem você acha que merece. Quem você acha que merece. E daí nós vamos fazer uma segunda parte. É só o começo.